Bom dia a todos. Vamos aguardar Dr. Guilherme ingressar. Olá, Alicântia, bom dia. Prazer em saber da sua presença aqui na nossa live. Uma semana que começa com vários temas interessantes. Pronto, Guilherme Ganto já entrou. Agora vamos transmitir com o Dr. Gantos. Bom dia. Bom dia, como vai? Bem, a senhora, como vai? Tudo bem, felizmente, uma alegria. Obrigado pelo convite. Uma alegria começar o dia com um tema tão desafiador, tão importante e com uma pessoa tão especial como você. Muito obrigada por aceitar o convite da Academia Brasileira e estar conosco nessa oportunidade. Eu gostaria de franquear a palavra para suas considerações especiais a respeito do nosso tema de cooperação judicial. Perfeitamente, doutora. Eu quero começar saudando a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Quero fazê-lo especialmente em nome de Sua Excelência, para deixar um abraço a todos os confrades, os confreiras, os acadêmicos, e dizer sobre o trabalho maravilhoso que a academia vem executando nessa fase de pandemia, nessas lives matutinas. Não só nas matutinas, mas, sobretudo, nas matutinas. Essas lives, o que a academia chama de café da manhã, tem verdadeiro café da manhã. A gente começa o dia com a mente devidamente alimentada e com muita alegria e disposição, porque são sempre palestrantes, são sempre colegas, são ministros, magistrados que trazem luz a temas muito importantes. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para tratar desse assunto da cooperação judicial, porque, de um lado, é um tema que, apesar de estar inserido no ordenamento jurídico apenas formalmente em 2015, por meio do CPC, é um tema que já está impregnado no meio jurídico desde sempre, né? Porque é um princípio que está muito arraizado no princípio da boa-fé judicial, dos atos judiciais, né? Dos atos processuais. Mas eu dizia, e sobretudo porque neste momento da vida, nesse momento histórico da vida, em que as partes estão vivendo de forma mutilada, fórum fechado, atos processuais com dificuldade de prática, me pareceu que o tema ganhou uma relevância muito grande, uma relevância que não se esperava, e por isso é que eu fiquei muito feliz de estarmos aqui hoje para bater um papo sobre essa temática. Muito obrigado, doutor Ione. Eu gostaria até de
esclarecer aos nossos seguidores que Dr. Guilherme Gantos é advogado e é presidente da comissão da OAB Seccional São Paulo, num tema especialíssimo de relacionamento com o TRT2. E por conta de toda essa atividade que Dr. Gantos executa, é que é preciosa a sua colaboração nessa live de hoje. Então, gostaria de que nos desse ideia de como esse princípio da cooperação, esculpido no artigo 6º do CPC, ele funciona, ou melhor, ele passou a compor o nosso dia a dia forense no processo do trabalho, especialmente nessa fase em que estamos todos afastados e juntos virtualmente. É verdade. Doutora, sabe, eu tenho dito que esta fase triste da nossa história, triste pelo lado dramático e tenebroso da pandemia, mas feliz sobre alguns aspectos. Por exemplo, eu estava dizendo esses dias, a aproximação das famílias, o aumento da solidariedade, né? De algum modo, o amor está exalando de forma mais facilitada. Mas o que eu estava dizendo sobre essa questão é que me parece que esta pandemia fez amadurecer de forma mais rápida alguns conceitos jurídicos processuais que ainda estavam no berçário da vida jurídica. Eu tenho dito que alguns princípios, a exemplo do princípio da cooperação ou colaboração, são sinônimos, são princípios que se... É um princípio que, apesar, como eu dizia, de estar na vida da gente desde sempre e formalmente no CPC de 15, no artigo 6º, e na CLT por aplicação subsidiária diante da omissão, né, pelo 769, é um princípio que ainda estava muito embrionário. Os juristas, os advogados, os magistrados ainda não estavam se debruçando sobre ele com a importância que ele merece. E eu penso que esta pandemia fez com que o princípio da colaboração no âmbito da justiça do trabalho, sobretudo, ganhasse muita expressividade, porque ele passou a ser extremamente necessário. Então, respondendo objetivamente à sua pergunta, mas eu faço, e esta é a intenção que pretendo desenvolver aqui hoje, temos aqui um verdadeiro bate-papo, né? Para que os nossos espectadores possam interagir conosco aqui, ainda que virtualmente, mas sanear um pouco das angústias que a gente tem vivido com essas condições especiais de pandemia. Mas o que eu estava dizendo é que esse princípio da colaboração, ou o princípio da cooperação, que é de origem no direito europeu e foi importado para o direito brasileiro, ele já estava no nosso regramento quando a gente fala de boa-fé, né? É inaceitável você imaginar a disputa processual, ainda que de forma muito sólida, mas sem a colaboração, né? Sem as partes estarem de boa-fé no âmbito do processo. Mas, como eu dizia, o princípio da colaboração tem 3 características muito interessantes que eu acho que vale a pena a gente abrir o nosso bate-papo com essas informações. A primeira delas é que o princípio da colaboração, da cooperação, numa definição de Plácido e Silva, significa quase dizer que é uma sociedade entre os atores processuais. É um entrelaçamento entre os atores processuais. E quando eu digo aqui atores processuais, e aí nasce a primeira diferença, doutor Ione, eu estou a dizer do papel
pessoal do advogado, o papel do Perfeito. próprio advogado. Porque quando a gente está falando de boa ou má fé, a gente ainda tem a interpretação de que o advogado age por mandato, que a má fé é praticada pela parte, que a boa fé é praticada pela parte. O advogado está sempre agindo por mandato. Tanto que a apenação do advogado nos autos por prática de ato de má fé depende de ação própria, para que ele possa exercitar o seu contraditório, né? Infelizmente, a gente sabe disso, por vezes, os atos que são praticados nos autos em nome do constituinte acabam sendo atos do próprio advogado, por vezes. Mas, no âmbito da colaboração, o advogado assume um papel pessoal. Os atores processuais, então eu estou dizendo aí, eu digo partes, advogados e magistrados, assumem um papel vital de se entrelaçarem, como eu disse, numa sociedade pontual naqueles autos, para permitirem que a entrega da prestação jurisdicional ocorra não só de forma séria, porque a prestação jurisdicional de forma célere, a gente tem vários meios que possibilitam esse trâmite. Mas aqui nós estamos falando de forma célere, sem necessidade extrema da intervenção estatal nos meios pessoais e, sobretudo, dissipando as dificuldades, os obstáculos que se formam em razão das dificuldades do dia a dia nesta fase de isolamento social, de impossibilidade de contato entre as pessoas, né? Eu digo para a senhora, e é muito interessante, para que os amigos e as amigas que estão nos assistindo possam, de plano, sentir a ideia do que é o princípio da colaboração, da cooperação, e eu digo que ele estava presente, repetindo, desde sempre no nosso ordenamento jurídico. Lá atrás, era muito comum a gente, no momento em que o magistrado vai instruir o processo, né, numa audiência, num ato processual de instrução, ele pede para as partes delimitarem as provas. Pede para as partes especificarem. Eu estou aqui tratando do nosso ambiente dia a dia da Justiça do Trabalho, que é o que interessa para o nosso encontro de hoje. E essa delimitação de prova acontece oralmente em mesa de audiência, né? E é muito frequente, doutor, eu estou para te dizer que quase a totalidade dos colegas estranha muito uma prática dessa natureza, né? Fica preocupado, será que eu vou sofrer cerceamento de defesa? Será que eu não vou poder produzir prova daquilo que me interessa? Mas a ideia do magistrado com os advogados e as partes, naquele momento, pedir a esta especificação, alguns tratam isso de delimitação da prova. Essa é uma palavra que eu não gosto muito, porque é uma palavra que traz na sua etimologia já a sensação de que algo vai ficar fechado, né? E quando a gente está falando de produzir prova, a ideia é de tudo que seja amplo. Então, eu prefiro tratar de especificação da prova que eu quero produzir, né? Nada vai além do que o magistrado está, naquele instante, pedindo a colaboração das partes para que a instrução possa ter começo, meio e fim, para que a instrução tenha foco. Então, essa já era uma espécie de colaboração, cooperação processual que já estava no nosso ordenamento jurídico desde sempre, né? De boa fé, eu tenho muitos temas para facilitar. A gente sabe como é a instrução processual na Justiça do Trabalho. O magistrado, via de regra, toma contato com os autos minutos antes da audiência, e aí pega ali processo, às vezes, com 2, 3 volumes. Agora é digital, mas continua com o mesmo volume de informações, né? Mas 2, 3 volumes digitais de informações. E para ele fazer uma leitura daquilo, ele teria que ter o tempo dos advogados
E as partes tiveram para se preparar para a audiência. Então, aí ele pede, me ajudem, colaborem, cooperem, vamos delimitar as provas. Mas eu estava querendo chegar nesse ponto, doutora Ione, porque é o que eu dizia no começo do nosso encontro. Tudo é uma questão de amadurecimento, não profissional, mas de conhecimento do princípio jurídico que está esculpido no artigo 6º e que, por enquanto, até então, não era aplicado ou era aplicado de forma invisível. As partes praticavam os atos de forma invisível, agora estão praticando de forma consciente, né? Mas eu queria, antes de avançar, dizer, antes de falar dessa maturidade, desse amadurecimento da regra, dizer um pouquinho da preocupação da advocacia, dos jurisdicionados, quando se trata do princípio da cooperação, da colaboração, de ele se chocar com o princípio da não confissão, da não acusação, o princípio de ninguém é obrigado a produzir prova contra si, né? Eu, quando falo desse assunto, a primeira pergunta que me fazem é: mas se eu estiver obrigado a colaborar, eu vou estar me autoincriminando, eu sou obrigado a apresentar documentos, provas que vão atrapalhar a minha defesa. É isso que eu chamo de ausência de amadurecimento do princípio. E eu vou dar um exemplo, doutora Ione, muito claro do amadurecimento do princípio. Eu me lembro, e infelizmente a gente vai ficando mais experiente na justiça do trabalho, eu me lembro quando chegou a penhora online. A penhora online, primeiras penhoras online, eu me lembro disso, havia um magistrado no tribunal, a senhora com certeza vai se lembrar dele, era o doutor Argemiro Gomes. Doutor Argemiro Gomes, na época em que a penhora online foi introduzida, ele estava no papel de vice-presidente do tribunal, e naquela ocasião o vice-presidente, como ainda tem, despachava mandados de segurança antes de serem encaminhados, isso eu estou falando de plantão ou fora de expediente, antes de ser encaminhado ao relator. Então, ele despachava ad referendo da relatoria, né, por conta da urgência. E aí, essas primeiras penhoras online vinham em mandado de segurança, verdadeiros livros, tratados de pontuações de inconstitucionalidade, invadir o patrimônio de forma antecipada, né? O que é que aconteceu? Nós fomos nos acostumando, e não é nos curvando, fomos nos acostumando, fomos amadurecendo com a providência judicial, aprendemos a lidar com ela. Há quem diga que aprendemos até a esvaziar as contas dos clientes antes da hora, mas é que tudo isso faz parte do amadurecimento. E esse princípio da cooperação vem no mesmo sentido. Eu não consigo imaginar, doutora Ione, aonde que o princípio da colaboração ou da cooperação possa esbarrar no da autoincriminação. Porque eu não estou obrigado a produzir provas contra mim. Eu estou obrigado a cooperar com o processo. Estou obrigado a permitir, dar ferramentas, e eu já vou dar um exemplo clássico, dar ferramentas para que o processo possa ter vida, possa seguir em diante. Então, eu vou dar um exemplo muito característico desse cenário do princípio da cooperação, né? Eu vou fazer uma prova pericial. Hoje, a empresa está fechada, a prova pericial é impossível de ser realizada. Então, veja só, no princípio da cooperação, no princípio da colaboração, ainda que isso possa trazer algum resultado que não agrade, porque processo não agrada todo mundo, né, doutor Ione? Eu tenho um amigo que é magistrado, que ele fala assim: o dia que eu der uma sentença que agradar todo mundo, eu corro saber o que eu fiz de errado, né? Porque
não agrada a todo mundo. Mas, veja, se eu sei que eu tenho ali várias perícias iguais, realizadas na mesma empresa, realizadas no mesmo equipamento, já conheço o resultado dessa prova pericial, nesta fase de pandemia, esconder esta informação, não trazer isto aos autos, para que o processo possa ter uma marcha adiante, à frente, mais célere, permitindo a entrega judicial, seja ela favorável ou desfavorável a quem tem essa informação, me parece que não é momento mais da gente encarar esse tipo de obstáculo produzido, né? Este é um exemplo típico da colaboração processual. Também nesta fase, e aí a senhora, inclusive, nós participamos juntos disso, um ambiente que está muito propício a gente se agarrar ao princípio da cooperação para seguir em frente, para seguir em diante, são as audiências telepresenciais e os julgamentos telepresenciais. Porque, veja, de saída, doutora Ione, a gente se olhar friamente para este cenário das audiências telepresenciais, o que é que a gente se depara? Não há regra, não tem lei, não tem ordenamento jurídico legal que regulamente essas práticas de audiências. O que a gente tem, a toda evidência, por conta do momento, são regramentos interna corporis. O CNJ elaborou uma resolução, o TST elaborou uma resolução, os regionais estão elaborando ou já elaboraram os seus regramentos para poder disciplinar, ainda que superficialmente, a prática destes atos. Então, partindo daí, alguém que não queira colaborar, cooperar para a atividade do processo, você já começa a imaginar que eu poderia rejeitar a participar desses atos processuais porque eu não tenho regra legal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Mas para que eu aceite, para que eu admita que estas audiências, esses atos virtuais sejam realizados, eu já começo a ter que aplicar o princípio da cooperação lá na vertente, lá no nascedouro, né? Lá no início da temática que eu já tenho que aceitar este regulamento de cooperação. Por quê? A partir daí, tudo que eu fizer nestes atos processuais, que agora são praticados por meios virtuais, eu efetivamente dependo do bom senso e da cooperação. E eu vou repetir para aqueles amigos e amigas que estão entrando aqui agora, vou repetir de forma muito clara, que no princípio da cooperação, ele traz o advogado como ator processual, como parte importante do ato processual. Eu passo a ter, no mínimo, 5 atores. Advogado do réu, o réu. Advogado do autor, o autor. E o Estado personificado na pessoa do magistrado. Antigamente, os juristas, os estudiosos, firmavam a ideia de que o princípio da colaboração estava preso ao magistrado. E o que o CPC introduziu é esta participação de todos. E eu repito, por conta dos amigos que estão entrando, há quase que uma sociedade entre esses atores processuais. Então, é importante para os colegas advogados que estão nos assistindo lembrar que, quando eu falo do princípio da cooperação, eu falo da participação ética, da participação lúcida do próprio advogado. E aqui eu estou a dizer
que se o advogado, em algum momento, sentir ou perceber que ele deve ou tenha que se afastar do princípio da cooperação e da colaboração, talvez tenha chegado o momento dele abandonar ou renunciar o mandato que recebeu. Porque não há espaço para o desvio desta importante obrigação processual, que é de impregnar nos autos a sua colaboração, a sua participação. Veja, Sua Excelência, que eu, esses dias, recebi uma pergunta de um amigo, colega advogado, que me disse assim: Doutor Gantos, o senhor tem feito palestras a respeito das videoaudiências telepresenciais. Me diga uma coisa, se eu estiver no meio de uma audiência, suponhamos que eu esteja no meio de uma audiência de instrução, em que o depoente não está indo bem no seu depoimento. Se eu desligar o meu computador e provocar voluntariamente esta interrupção para que um novo depoimento seja agendado e eu possa melhorar junto com o meu cliente, com o meu constituinte, o resultado dessa audiência, né? Como é que eu vou interpretar isso? Aí eu disse para ele, doutor Ione, de saída eu disse para ele: eu não consigo te responder isso. Agora não consigo. Ele me olhou espantado. Mas por quê? Porque eu não consigo responder, eu não trago no meu hard disk respostas para perguntas que são completamente impregnadas de má-fé, completamente divorciadas do princípio da cooperação e da colaboração e até contaminadas por ato ilícito, processual ilícito. Eu não consigo responder, né? Eu consigo responder aquilo que é o ordinário, aquilo que se espera. Se a gente sair de casa achando que todo mundo vai agir de má fé, a gente não toma um táxi na rua, né? Então, eu disse para ele: com certeza, há resposta para esse questionamento. Mas a resposta desse questionamento passa pela ética do advogado e do profissional que se propõe a uma prática dessa natureza de desligar um computador para interromper a produção de uma prova, né? Então, quando nós estamos falando do princípio de cooperação, de colaboração, ele tem que ser total, tem que ser um casamento completo, uma comunhão completa de interesses. E qual é a comunhão de interesses num processo litigioso que cada parte tem uma intenção? É o objetivo comum. Cada um tem um direito defendido, mas todos estão esperando o resultado dessa disputa formalizado ou materializado numa sentença. Então, o que nós temos que trazer para os autos nesta fase são elementos que propiciem a ocorrência dessa sentença. Então, o que eu tenho dito aos colegas é, primeiro, não há o que temer nas audiências telepresenciais. Elas podem ocorrer com muita segurança, com muita tranquilidade, e aqui eu estou a falar das audiências que ainda não dependam da coleta de provas, né? Porque as audiências que dependem da coleta de provas, eu não sou contra elas, mas ainda não consigo compreender como o Estado vai oferecer segurança suficiente para que estes atos aconteçam de forma isenta, de forma protegida, por exemplo, o princípio da incomunicabilidade dos atores processuais nesta fase. Testemunhas, né? Como é que eu vou evitar que as testemunhas conversem entre si, que uma testemunha escute a outra testemunha, né? Ainda não consigo, talvez, doutora, como eu disse no começo, seja ainda uma ausência de maturidade, ainda esteja faltando um pouco mais de amadurecimento para a compreensão de que esses atos podem ou poderão acontecer.
Por exemplo, nos Estados Unidos, o sistema jurídico deles processual é diferente do nosso, mas há muitos anos que os advogados podem ouvir partes e testemunhas nos seus escritórios. Sim. Né? Há muitos anos. É verdade que nós estamos falando de duas realidades distintas. E esta segunda realidade, esta não me amedronta. Realizar audiências virtuais, mas em espaços controlados, em espaços que a gente possa efetivamente ter a compreensão da espacialidade. Isso não me preocupa. Se a senhora me convidar, vamos fazer uma audiência de instrução no seu escritório? Vamos. Está todo mundo lá. Vamos ligar a câmera, vamos ligar o áudio, né? Penso que o ambiente vai ficar até mais descontraído, porque ir para o fórum e estar sentado na frente da física do magistrado já gera frio na barriga, né? Eu costumo dizer, completo esse ano 28 anos de advocacia, 5 de estágio, são 32 anos, 33 anos de fórum, né? E não tem vez que eu entro numa sala de audiência que eu não tenho frio na barriga, né? Não tem vez que a gente vai para o fórum praticar um ato processual que você não fica tenso, né? Agora, quando eu estou numa espacialidade, num ambiente controlado, o magistrado pode estar por vídeo, não vejo problema, o serventuário pode estar por vídeo. A dificuldade, ela se materializa ou ela se intensifica quando eu estou na minha casa, a senhora está na sua casa, o reclamante está na casa dele, a reclamada na casa dela, né? E aí o ambiente fica muito mais vulnerável. Então, são por essas razões, e isso não foge do nosso tema, porque tudo está entrelaçado com o que nós chamamos aqui de cooperação, né? Porque eu pergunto à senhora, como realizar um ato dessa natureza se não houver cooperação? É impossível. Impossível. Eu costumo dizer, e esses dias também recebi essa pergunta, eu estou obrigado a oferecer um equipamento para que o meu cliente possa participar da audiência? Aí eu respondi, legalmente, não. Pela resolução do CNJ, não, porque o CNJ diz que não pode transferir para partes e advogados o ônus para a prática do ato processual. Agora, pelo princípio da boa-fé, veja que eu falei de boa-fé, e, sobretudo, pelo princípio da cooperação, eu tenho o dever de propiciar a ocorrência daquele ato processual. Portanto, eu devo propiciar a utilização do equipamento. Se isso não vai me trazer prejuízo financeiro, não vai me trazer prejuízo ético, não vai trazer nenhum tipo de violação aos princípios da proteção e do devido processo legal, por que não cooperar e oferecer este equipamento? A senhora sabe, doutora, que esses dias eu estava numa audiência virtual e aí eu fazendo audiência, o meu colega que é um escritório muito movimentado na defesa dos reclamantes, tem estabelecimento no mesmo prédio do meu escritório. E eu já estava fazendo meus trabalhos do escritório. E a internet dele estava completamente ruim, então não se conseguia ouvir. Num dado momento, eu disse para o magistrado, Excelência, olha, o doutor fulano, estou preservando o nome para evitar constrangimento, está com dificuldade de internet, e ele está no 3º andar, eu estou no 5º. Se ele quiser trazer o computador aqui e conectar no meu Wi-Fi, eu quero oferecer isso a ele. E na hora o magistrado falou, não, vamos encerrar, tal, e encerrou a audiência e remarcou. Mas a senhora não sabe o problema que eu tive com o meu cliente. O cliente perguntou, doutor, o senhor fica oferecendo armas para o adversário? E falta do amadurecimento. E é legítimo o questionamento dele. É legítimo. Ele ficou pensando que se eu não ofereço aquilo, talvez eu tirasse vantagem para o processo
numa audiência cuja conexão estivesse ruim, né? E é este o pensamento que eu quero convidar os amigos e as amigas a refletirem. Não é verdade? É Sim. essa reflexão que eu gostaria de convidar a todos a trazerem a luz para esse pensamento, porque é isso que materializa, e eu queria dar um exemplo, e acabei de fazê-lo, materializa a regra do princípio da cooperação. E veja, doutora, que isso nem de longe resvalou no princípio constitucional da não incriminação. Princípio constitucional de que ninguém está obrigado a produzir provas ou a praticar atos que possam se autoincriminar. Não tem nenhuma possibilidade de isso acontecer. Outra coisa importante que eu vejo, eu inclusive fiz uma palestra que contei com a participação sempre brilhante da magistrada Tereza Narras, e aqui não preciso tecer elogios a ela, porque ela é uma acadêmica que todo mundo conhece, mas a magistrada, a magistratura, ela tem muitos bons magistrados, mas ela tem alguns magistrados que adicionam à sua qualidade técnica doçura, bom senso e generosidade. E a doutora Tereza é uma magistrada com esses atributos. Mas ela foi muito perguntada no ambiente que nós estávamos a respeito da proteção das prerrogativas, né? E ela perguntado, bom, mas se eu estou numa sala virtual, como é que prerrogativas vai poder me defender, né? Eu estou dando esse exemplo porque aqui, mais uma vez, vai surgir a necessidade de afloramento do princípio da cooperação e da colaboração. Mas eu dizia, e aqui vou aproveitar para tratar disso, que não há nenhum problema para prerrogativas neste ambiente virtual, né? Porque, primeiro, o pior resultado de um conflito entre magistrado e advogado que possa exigir a presença de prerrogativas, a consequência mais drástica, indesejável, é o magistrado concluir com uma voz de prisão. Triste, um ato triste, porque no processo não é disputa entre magistrado e advogado, né? Mas, às vezes, não é um bom dia para o magistrado, não é um bom dia para o advogado, às vezes, uma palavra mal colocada acende um estupim, mas eu estava dizendo para ele, nesse ambiente virtual já é um alento, né? Porque o magistrado teria que mandar buscar o advogado preso lá na casa dele, porque ele está na casa dele, né? E aí dá tempo da prerrogativa chegar na porta da casa dele antes do oficial de justiça. Mas dizendo que a prerrogativa pode estar presente. E como? Princípio da colaboração. Magistrado, por favor, eu peço que o senhor colabore nesse momento, me dê aqui um link para que eu possa passar para o representante de prerrogativa para ele acessar a sala. Pedir para o meu colega, doutor, enquanto eu estou aqui vivendo esse momento de dificuldade, eu peço que o senhor, por favor, conecte prerrogativas para que ele possa vir à sala, trazer um pouco de tranquilidade para os participantes, né? Se não houver colaboração, doutor Ione, se não houver colaboração, não há chance disso acontecer. Porque se eu entrar na sala de audiência imaginando que o império do magistrado impedirá até que eu possa ter as prerrogativas dos advogados protegidas pelos plantonistas das prerrogativas, ninguém vai querer fazer audiência, né? Sim. Então, tudo passa pelo princípio da cooperação. E nesta fase pandêmica, com muito mais ênfase, muito mais intensidade. E se eu posso, doutora Ione, trazer para os colegas que estão nos ouvindo, para os nossos espectadores, magistrados, eu vi aqui o eminente desembargador
doutor Celso Pio, que é um desembargador muito sensível, um desembargador amigo da advocacia. Se eu pudesse trazer aqui a estes operadores do direito uma ideia de como enfrentar ou praticar atos processuais que importem na cooperação e na colaboração, eu diria, como eu disse lá sobre a penhora online, procurem entender o que de fato é o princípio da cooperação, que vai muito além dos dizeres do artigo 6º do CPC. Vai muito além da letra fria daquela norma que está ali esculpida. O princípio da cooperação, o princípio da colaboração, ele está enraizado no âmbito processual e ele tem várias vertentes, assume muitas formas e ele é um princípio que é praticado de modo invisível há muitos anos. Porque sempre que a gente se instrui, se informa a respeito de um determinado princípio, de uma determinada prática, e a gente aprende sobre ela, desaparece o medo, desaparece o receio. E quando o medo e o receio desaparecem, o temor processual desaparece, eu pratico o ato com segurança. E aí eu não tenho medo de fazê-lo. Como eu dizia anteriormente, eu não consigo compreender o porquê dos colegas. Eu até entendo, mas acho que é um medo que pode ser dissipado, que é aquele que eu disse quando o magistrado pede a colaboração, a cooperação dos atores processuais na delimitação ou especificação das provas, né? Basta ter ali a cautela necessária, conhece bem o processo, vai botar em ata aquilo que quer produzir de provas e seguir em frente. O que eu penso é que, às vezes, os colegas, as colegas, os jurisdicionados que temem esta prática, estejam preocupados. Mas e se eu esquecer alguma coisa? E se eu deixar de colocar alguma coisa aqui, lá na frente eu não vou poder produzir esta prova? De fato, as limitações são importantes, porque elas podem, lá na frente, obstaculizar a produção de uma prova. Mas se eu me preparar bem para esse ato, eu vou tirar vantagem deste ato, porque eu não vou permitir que a discussão ganhe campo, que a gente sabe, às vezes, que você faz uma pergunta para uma determinada pessoa, para uma determinada testemunha, ele conta a vida, que não interessa para o processo, né? Nós temos que otimizar nessa fase a prática dos atos processuais. Uma outra situação bem característica do princípio da colaboração, e a senhora vê que interessante, doutora Ione, a gente pode falar do princípio da cooperação sem se preocupar com grandes esclarecimentos técnicos do princípio, né? Se você vai falar, por exemplo, uma live como essa de recurso de revista, eu já teria dito uns 45 artigos, tratado de umas 4, 5 passagens de regimento interno, umas 10, 12 súmulas, não é verdade? Veja que nós estamos tratando de matemática e até aqui nós fizemos referência a um único artigo de lei, que é o artigo 6º. Falamos de outros, mas para dizer que eles não colidem, só isso. Mas é uma regra que ela está presa ao bom senso. E é por isso que ela não depende de grande regramento, de grandes balizas de regramento jurídico. Porque ela é uma regra de vivência, não? É uma regra que as partes, os advogados e o magistrado, conseguem colocar em plano fático, em plano prático, naturalmente. Mas eu estava dizendo para a senhora, nesta fase de pandemia, eu tenho visto colegas que escrevem para a comissão dizendo: olha, doutor, magistrado de determinada vara está a exigir que eu apresente defesa em 15 dias. E aí, alguns escrevem lá um tratadinho, porque que é ilegal pedir a defesa em 15 dias antecipado. Eu diria,
perdeu tempo escrevendo esse texto para mim, porque basta escrever assim, ó, eu não quero entregar a defesa, porque a defesa tem que ser entregue em audiência. Não precisava escrever tudo que ele escreveu para dizer que não aplica isso. Né? A gente já sabe que não é na Justiça do Trabalho, a defesa é apresentada em audiência, seja ela inicial ou seja ela una. Né? Mas aí eu pergunto, e o princípio da colaboração? Eu me recusar a apresentar uma defesa quando posso, quando estou apto a entregar essa defesa, não quero entregar apenas porque a lei diz que eu tenho que entregar em audiência. Como eu disse à senhora, eu respondi a esse colega. Colega, eu não vi no seu e-mail nenhuma notícia de impossibilidade prática de você elaborar a defesa. E aí ele respondeu, não tem, doutor, tem a lei. Eu estou com a lei. Falei, é aí que você deveria pôr o pé no freio, fazer um parênteses para compreender o princípio da cooperação. E aqui eu vou repetir para a senhora aquilo que eu disse antes e que é muito importante. O papel do advogado. E eu não estou falando do papel do advogado agindo por mandato. Eu estou falando do papel do advogado próprio, agindo em nome próprio. Porque o princípio da colaboração, repito, ele tem os atores bem definidos e os advogados, pessoalmente, assumem papel de ator de colaboração. Então, eu digo, se eu me vejo numa condição de apresentar uma defesa e eu crio um factoide ou crio uma dificuldade para não fazê-lo, eu não estou ajudando o meu cliente. Eu estou me desviando nesta fase do princípio da colaboração. Porque a sensação que fica é um retardamento voluntário da marcha processual por razões por trás da cortina. Eu só não quero que um processo ande se eu já antevejo um resultado desfavorável. Negativo. Não é verdade? Então, um resultado negativo. E isso já diz muito sobre aquela relação, sobre aquela lide, né? Você pergunta a gente pergunta para um estudante de direito o que é lide, ele responde direitinho, né? Pretensão, conjunto de pessoas com pretensão resistida, né? É exatamente isso. O resultado daquela lide, se eu já antevejo que ele me será desfavorável ou negativo, a minha tendência é querer evitar que ele se consuma. E isso é contrário ao princípio da colaboração, é contrário ao princípio da cooperação. Mas há um outro aspecto que eu acho que é importante e vale a pena abordarmos, doutora Ione. Eu sei que nós temos pouco tempo, mas que está muito na moda, e na moda que eu digo é na moda, não é inverno, não é verão, é moda pandêmica, né? A gente fala um pouquinho para descontrair, porque é tão triste tudo que nós estamos vivendo, mas o que está na moda nesta fase? Além do magistrado pedir que as partes apresentem a defesa antes, também está muito comum os despachos que pedem para as partes dizerem sobre provas que pretendem produzir. Né? Por que o magistrado faz isso? Porque ele está aplicando o princípio da cooperação. Ou seja, ele quer entender se na cabeça dos participantes do processo é possível que ele lance sentença sem ter que deflagrar a frase instrutória, sem ter que deflagrar a coleta de prova. E por que ele faz isso? Faz isso porque ele já sabe que exigir destes atores processuais a participação numa audiência de instrução virtual passa a ser missão muito mais difícil, passa a ser atitude muito mais complexa.
Então, se eu sei que eu vou encontrar com muito mais facilidade uma recusa da participação numa audiência de instrução, deixa eu ver se eu não consigo evitar esta fase. E um meio de fazer isso é pedir que as partes justifiquem, especifiquem as provas que querem ver produzidas. Porque não raro, doutora Ione, não raro, a gente se depara com processos que são eminentemente balizados por matéria de direito, ou às vezes estão devidamente instruídos com documentos, que as partes deflagram instrução processual desnecessária, né? Talvez por insegurança. É legítimo, é muito legítimo. Eu não estou seguro, eu não estou. E é legítimo, e eu digo isso não só para que meus colegas entendam que eu não estou aqui a tecer críticas, mas é legítimo porque também, e faço isso com muito cuidado, porque a vida é dinâmica, né? Às vezes o magistrado interpreta mal a prova que está nos autos e porque eu tenho uma redação de inicial que não é das melhores, eu tenho uma redação de defesa que não é das melhores. E aqui, doutor Ione, eu volto para aquele primeiro ponto que nós tratamos, de que o princípio da colaboração está entre nós há muitos anos, porque escrever uma inicial em que eu preste esclarecimentos claros e inequívocos é uma forma de cooperação. Escrever uma defesa, uma contestação de forma clara e precisa é, sem dúvida, atender ao princípio da cooperação. Imagine a senhora se eu estou cooperando com o processo quando eu escrevo uma defesa com 150 páginas, uma defesa com um caminhão de documentos desnecessários. Um dia desses eu fui fazer uma audiência e o magistrado perguntou ao meu adverso: doutor, são 15 anos de relacionamento e o senhor juntou 15 anos de cartão de ponto? Aí ele falou: o senhor vê que o reclamante sempre bateu ponto direitinho. Eu falei: mas eu só quero ver isso nos últimos 5 anos, doutor. Isso é escapar do princípio da colaboração, né? E eu contei para a senhora ontem à noite que eu vivenciei uma situação de um caso em que o reclamante ficou provado nos autos que a reclamada não compareceu à audiência, mesmo ciente de que deveria fazê-lo, porque a parte foi instruída de que nesta fase de pandemia, no âmbito do TRT2, não se estava aplicando revelia e confissão por conta da dificuldade de ter certeza da entrega da citação inicial, né? Mas quando nos autos, depois que o processo andou, que a defesa foi recebida e etc., num dado momento do processo, ficou comprovado de que a reclamada lá atrás sabia daquela audiência e que ela não colaborou para que a marcha do processo fosse ágil, o magistrado aplicou pena de litigância de má-fé e, no meu sentir, fez com muito acerto, porque o princípio da colaboração é desejável, mas a deturpação desta obrigação me parece que aí sim eu estou incidindo em litigância de má-fé e apenar o litigante, o improbo litigante é importante para que a gente tenha uma situação, inclusive, de âmbito pedagógico, para que todos estejam cientes de que sempre foi, mas agora é importante colaborar para que o processo possa ter um desenvolvimento válido, né, doutor Ione? Perfeito. É verdade, mas, doutor Gantos, toda essa temática, eu penso que as resistências que são apresentadas ocorrem justamente porque tudo é muito novo para todo mundo. O que se
se pensava em produzir em termos de processo virtual, audiência virtual, ou julgamento telepresencial, se via lá para o futuro. E a pandemia acelerou uma série de situações que hoje nós vivemos, são irreversíveis e têm que ser aprimoradas. Então, eu gostaria, desde já, de deixar registrado um novo convite para uma nova participação sua, para que nós pudéssemos detalhar para os advogados, para os jurisdicionados, enfim, para os nossos seguidores, que toda essa temática da instrução processual, da audiência inaugural, dos julgamentos em segundo grau, tem acontecido de forma muito tranquila, de forma singela e com a máxima cooperação das partes, dos servidores e também dos magistrados, nessa tentativa de aproximação num momento de isolamento. Como o nosso tempo está quase que terminando, doutor Guilherme, eu queria agradecer as suas preciosas considerações, mas desde já deixar registrado o nosso convite para uma próxima oportunidade, para que então possamos detalhar inúmeras decisões que têm sido proferidas em mandado de segurança, em casos bastante práticos que têm acontecido no dia a dia forense, e que o senhor é a melhor pessoa para nos esclarecer nesse sentido, porque desde o início participa de toda essa implantação do novo processo virtual na Justiça do Trabalho. Com muito prazer, doutor. Com muito prazer. Agradeço imensamente a sua participação, as suas brilhantes considerações e deixo os últimos minutos para que o senhor nos dê uma palavrinha de confiança no novo que ainda não conhecemos. Obrigado, doutora. Eu vou aproveitar para usar um jargão que está aí disponível na mídia, que é o que eles estão chamando de novo normal, né? Novo normal. Se é que a gente pode ter no ambiente do processo do trabalho um novo normal, então o novo normal é aplicarmos o princípio da cooperação e nos desprendermos, no mínimo nesta fase, de formalismos que criam obstáculos ao andamento dos processos e à entrega da prestação jurisdicional, dizendo aos amigos e às amigas, aos seguidores da academia, do Instagram da academia, aos operadores dos direitos que estão nos ouvindo, de que não há bicho de 7 cabeças nesta sistemática de ambiente virtual e de prática de atos virtuais. Que não há razão para eu ficar apegado a formalismos, como, por exemplo, entregar a defesa antes da hora, é rito processual do Código de Processo Civil, tem previsão na CLT, eu não estou obrigado a praticar. Nesta fase de pandemia, o princípio da colaboração flexibiliza outros regramentos e exige de nós um esforço pessoal